2004, cinquentenário de Capinópolis. Meu avô Joaquim Maximiano de Almeida, pai do meu pai Jerônimo Maximiano da Silva. Meu avô chegou nessa região, que era Mata Virgem. Ele saiu de São Sebastião do Paraíso juntamente com seus 4 filhos maiores. E meu pai nasceu aqui. 3 anos depois que ele chegou, meu pai nasceu. Meu avô desceu o Rio Grande à procura de terras. E depois subiu o Rio Paranaíba e foi até o Alto Paranaíba e voltou porque viu que essa região aqui era a região melhor. Então eles adquiriram uma grande área e depois o meu pai nasceu e viu então o progresso que o meu avô tinha naquela época, o seu trabalho no plantio de café, e ele então se dedicou muito àquilo. E os outros irmãos dele, o Arlindo Maximiano, por exemplo, que era o caçula, dedicou mais lá para o lado do Barreiro, na criação de gado. E meu pai ficou mais firme aqui nessa região e viu que futuramente poderia surgir uma cidade. A cidade começou ali pela Rua 90 até a 106, e porque da 106 para lá era pasto, e da 103, ali no rumo da antiga igreja, para cima era pasto também, de propriedade de João Moreira de Souza. João Moreira de Souza, o tio João Moreira, casou com a minha tia, irmã do meu pai, a tia Sebastiana Maximiano da Silva. E o Capinópolis, então, teve o seu primeiro desenvolvimento nessa parte. Segundo a tradição, os primitivos ocupantes da região onde se localiza o município de Capinópolis eram membros do Grupo G, ou Caiapós, também com alguns elementos da tribo Panariá. Dos brancos aí presentes, tem-se como certos nomes de Alferes José Rodrigues da Silva, Dona Francisca Ângela da Silva e José Luciano Teixeira como os primeiros donos a se fixarem na região, donos de Seis Maria, lá por volta de 1810. Vieram mais tarde Joaquim Maximiano de Almeida e sua esposa, pais de Jerônimo Maximiano da Silva, procedente do sul de Minas no século passado, que semeou no capim as bases de uma civilização. Eu nasci em Capinópolis em 1930. De lá para cá, sempre vivi aqui, sempre compartilhei com o desenvolvimento do Capinópolis. E sou eu da época do carro de boi, sem estrada, uma vida difícil, mas sempre uma cidade promissora, que sempre a gente teve uma esperança, e hoje a gente já vê na maior parte das coisas realizadas, que não perde nada para um centro adiantado como hoje a gente espera. Capinópolis é a minha pátria. Capinópolis é onde eu nasci, é onde eu espero ser enterrado. Se Deus quiser, aqui eu quero viver o resto da minha vida. No ano de 1927, Jerônimo Maximiano decidiu lotear uma parte do terreno para a fundação do povoado.
O levantamento topográfico foi concluído em 5 de julho do mesmo ano, sendo o loteamento citado vendido a José Abadio da Silva, José Tomé da Silva, João Aureliano Dias, José Antônio Francisco e Francisco Alves Garcia, entre outros, sob a condição de se interessarem os novos proprietários pelo progresso da localidade. Entretanto, não satisfeito, o antigo proprietário readquiriu-lhes os lotes e revendeu-os a terceiros, passando ele próprio a tomar iniciativas para o progresso do povoado. O fundador Jerônimo Maximiano da Silva escolheu para loteamento da cidade um lugar onde existia uma moita de capim, daí a denominação Arraial do Capim. Posteriormente, passando a distrito, o nome mudou para Patrimônio e, futuramente, o nome atual Capinópolis. Em 1937, construiu o primeiro prédio onde funcionou a Escola Dom Pedro, o primeiro grupo escolar Dom Pedro. Em 1940, com a ajuda dos moradores do município, foi construído nesta praça onde nós estamos, a Igreja de São Pedro. Esta igreja foi substituída posteriormente por uma outra e hoje está sendo substituída por essa monumental igreja que nós temos o prazer de ver na Praça de São Pedro. O fundador não reservou para si ou parentes seus quaisquer dos lugares, cargos ou empregos públicos da nova comuna. Quando das primeiras eleições municipais, candidatou-se a prefeito, mas foi derrotado. Surgiu assim o Arraial do Capim, topônimo que foi trocado pelo de Capinópolis pouco depois. O distrito foi criado pela Lei Estadual 1058, de 31 de 12 de 1943, com o território sob a jurisdição do município de Ituiutaba. Sua instalação deu-se no dia 1º de janeiro de 1944. O município foi criado pela Lei Estadual 1039, de 12 de 12 de 1953, com o território desmembrado de Ituiutaba. Sua instalação verificou-se em 10 de 1 de 1954. O município foi criado com 2 distritos, o de Capinópolis sede e o de Cachoeira Dourada. Capinópolis se localiza na zona do Triângulo Mineiro, com território plano, e situa-se a 454 metros acima do nível do mar. Sua área é de 695 quilômetros quadrados. Desde a criação do município veio o desenvolvimento socioeconômico e político. O primeiro administrador de Capinópolis, de acordo com a galeria dos ex-prefeitos e exposto do saguão da Prefeitura Municipal, foi do intendente José Amilcar Mourão, nos anos de 1953 a 1954. Em seguida, de 1955 a 1958, Dr. Cássio Macedo. De 1959 a 1962, Odovílio Alves Garcia. Oswaldo Nozella administrou Capinópolis de 1963 a 1966. O prefeito João Batista Ferreira, de 1967 a 1970 e 1973 a 1976. No intervalo de 1971 a 1972, geriu o município o prefeito Yolando Ângelo da Silva. Antônio Teodoro Alvarenga, de 1977 a 1982. Oswaldo Prado administrou por 2 períodos, 1983 a 1988 e de janeiro a junho de 1993. O líder Cândido Antônio Vaz foi prefeito no período de 1989 a 1992. Oswaldo Prado, 1993 a 1993. Ibrahim Bechara Yunes, de junho de 1993 a dezembro de 1996. Lucimara Belchior, de 1997 a 2000 e de 2001 a 2004. Dr. José Neto Santana.
Rede PVS TV Social. Apoiadores culturais. Advocacia Dr. Tiago de Paula e Associados. CSO, Hospital de Olhos. Fazenda Angico, Nelore UF. Criador, o Delson Nunes Franco. Casa 1914. Fundinho, Uberlândia. Bom dia, 24 horas. Romão, administração nos anos dourado de Ituiutaba. Fazenda Camparino, pecuarista, José Humberto Vilela Martins. Escritório Brasil, contabilizando sucessos de Ituiutaba e região. Cicobi Cred Pontal. Baixadinha Agro, produtividade com tecnologia. Jornal Gazeta do Pontal de Minas, um jornal de verdades. Vinho e Ponto Uberlândia. Abra a garrafa. Rede PVS TV Social, feita pra você, é sensacional.